Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei contando uma experiência espiritual e através dessa experiência eu estarei trazendo aqui uma ferramenta de fogo para a derrota de demônio de casta. E também você vai aprender como receber resultado e respostas em causas específicas apresentadas em oração. E para você que está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou a missionária Suelen e sempre trago conteúdos para a sua edificação e para o seu aprendizado. Eu vou contar essa experiência e eu quero que você preste atenção em cada detalhe pronunciado dentro dessa experiência, porque isso pode trazer muitos aprendizados para você e você vai conseguir absorver qual é a mensagem que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo. Uma semana antes do Senhor me conceder essa experiência espiritual, eu estava meditando em algo que antes eu não tinha notado, eu não tinha percebido e eu não tinha parado para pensar. Aqui em casa tem duas vassouras. Uma vassoura é específica para casa, para varrer a casa, para varrer sujeira leve, porque as cerdas dessa vassoura são cerdas mais leves, específicas para uma cerâmica, para uma casa. E há um tempo atrás, a gente comprou uma vassoura sem perceber o material dela, e quando a gente chegou em casa, a gente viu que o material dessa vassoura é muito específico. Um material muito agressivo. As cerdas dessa vassoura é de um material semelhante a aço. Então eu entendi, essa vassoura não serve para varrer dentro de casa. Essa vassoura é específica para outro local, onde existe uma sujeira muito pesada, um local que precise de agressividade para poder limpar, para poder arrancar a sujeira. Então essa vassoura nós deixamos de lado porque não serviu para a nossa necessidade. E então, passado uma semana depois, o Senhor me concedeu uma experiência. O Senhor me deu uma visão espiritual. Eu estava orando naquele momento, o Senhor me deu uma visão espiritual. E eu me via pregando. Eu me via pregando. E quando eu estava pregando ali, passava um espírito específico que ele se incomodava com as palavras que saíam da minha boca. Ele veio para me atacar de uma forma que eu não percebesse. Ele tentou me dar um golpe por trás. Ou seja, eu estou aqui, eu estou vendo à frente, mas atrás eu não consigo enxergar. Sabe quando alguém está prestes a ser atacado, só que esse atacante, ele não ataca de frente, ele ataca pelas costas, porque eu não consigo ver o que está atrás de mim. Então, aquele demônio fez todo aquele percurso, ele rodeou e veio me atacar por trás. Quando ele veio para me abraçar por trás, dar o golpe por trás, o Senhor desce com a revelação e com a ferramenta de fogo. E o Senhor me disse: você lembra daquela vassoura que está estacionada no seu quintal? Este demônio é um demônio de casta. Eu já mostrei para você qual é o espírito. Esse espírito vai te tentar ao decorrer desses dias. Esse espírito vai atentar você. Esse espírito vai lutar contra você. Ele já está às redondezas. Por isso, você vai utilizar orações agressivas e propósitos em jejum para que este demônio possa cair por terra, porque esse é um demônio específico que veio para te atacar. Eu quero que você preste atenção em algo muito específico, daquilo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 17, verso 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e por jejum. Entenda algo, existem situações espirituais que você vai enfrentar, batalhas espirituais, coisas que você precisa vencer, resultado que você precisa obter, que na maioria das vezes, através de uma simples oração, você obtém resultado e vitória sobre aquela batalha. Muitas das vezes, através de uma simples oração que você fala com o Pai, que é aquela oração de intimidade, aonde você conversa com o Senhor, aonde você conversa com o Espírito Santo fala com você e automaticamente Deus joga por terra aquele demônio que está te perseguindo. Aqueles espíritos que estão lutando contra a sua vida, você consegue vencer aquela batalha através de uma simples oração.
porque não é um caso específico. Às vezes você vai fazer uma oração sincera pedindo a Deus força e automaticamente todos os demônios que vêm contra a sua vida vai cair por terra. Aquela batalha vai cessar, Deus vai te garantir a vitória através daquela simples oração. Mas existem casos que não será assim. Por exemplo, eu já obtive vitória somente através de um louvor entoado a Deus dentro de uma batalha espiritual. Ou seja, onde os demônios estão te contra-atacando, onde existe uma guerra espiritual, você está sendo perseguido espiritualmente, existe um levante das trevas contra a sua vida e você entoa aquele louvor de todo o seu coração e aqueles demônios caem por terra. Eu já venci batalhas espirituais assim. E eu também já venci batalhas espirituais quando você recebe uma palavra da parte de Deus e você prega naquele local. Ou seja, a espada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, fere os demônios e eles caem por terra. Você vence essa batalha através também da pregação. Então, quando você prega, você está utilizando uma arma que seria específica para derrotar aquele demônio dentro daquela guerra. Eu também já venci batalhas através da marcha que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas. Quando o Espírito Santo se manifesta e você sente a presença de Deus, aquela batalha cessa, aqueles demônios caem por terra. Só que nem todo caso é semelhante. Existem batalhas específicas. O Senhor me mostrou esse demônio de casta, que ele vinha me dar um golpe por trás. Ele tentava me abraçar por trás. Só que na mesma hora o Senhor liberava uma ferramenta de fogo para arrastar, para arrancar esse espírito para longe. E depois dessa experiência, passou alguns dias e aconteceu. Esse espírito começou a me atacar, esse espírito começou a me rondar, esse espírito começou a me atentar de todas as formas. E o que eu fiz? Eu coloquei em prática a ferramenta de fogo que Deus havia liberado, que Deus tinha me ensinado. O Senhor estava tentando me ensinar através daquela vassoura que existem tipos de demônios, demônios específicos, demônios de casta, que só sai com oração agressiva e com propósito específico no jejum. Ou seja, muitas das vezes existem batalhas espirituais ou existem áreas da sua vida a qual você está orando para obter resultado, que você precisa de um propósito específico para aquele algo. Você está buscando uma vitória, um resultado para algo específico na sua vida, para uma área específica, mas você só ora. Você só apresenta aquela área e simplesmente fica por isso. Mas se isso for um caso específico, você precisa colocar essa área em propósito dentro de uma oração e de jejum. Você precisa fazer campanha para essa área. Você precisa fazer jejum específico para essa área. E você precisa fazer orações agressivas. O que seria orações agressivas? Orações aonde você expulsa o mal. Você varre o mal através do fogo de Deus. Existem batalhas espirituais específicas, principalmente com esses demônios de castas, que são demônios mais resistentes. Como eu disse aqui no início do vídeo, a vassoura específica que ficou abandonada porque o material dela é agressivo para a casa, para a cerâmica, ela é específica para varrer uma sujeira mais pesada. E a oração específica, o propósito específico para varrer aquele mal vai fazer exatamente a função dessa vassoura. Quando você jejua com o propósito, quando você faz uma oração agressiva para expulsar um mal específico, aquele mal vai ser varrido. Aquele mal vai ser arrancado. Por quê? A vassoura simples, ela varre a sujeira leve, ela não consegue varrer uma sujeira pesada, porque a sua cerda se rompe, mas a vassoura específica, a vassoura agressiva, ela faz uma limpeza agressiva. Então, quando você está enfrentando uma batalha espiritual específica, com demônios de castas, que são demônios resistentes, demônios que atentam, demônios que estão ali te atentando, te perturbando, demônios que estão te perseguindo, que é sempre aquele mesmo demônio que se levanta contra a sua vida. É o mesmo demônio enviado pelo inferno todas as vezes. Você precisa entrar em jejum com o propósito
contra aquele demônio. E dentro desse jejum, dentro dessa campanha, você vai fazer orações específicas. Você não vai simplesmente apresentar alguma área da sua vida ou a sua situação, a sua batalha. Você vai orar com fé, você vai expulsar com fé, você vai pedir ao Senhor que derrame do seu fogo para queimar e para varrer aquele mal que está te rondando. Então, o que o Senhor trouxe para mim nessa experiência? Que existem causas específicas, existem demônios específicos, que para esses demônios específicos eu preciso utilizar uma ferramenta específica. Através da mensagem que eu acabei de ler aqui, Jesus fala que essa casta só iria sair com oração e jejum. Os discípulos naquela época não jejuavam porque o noivo ainda estava presente. Isso é descrito na palavra. Então, os discípulos, eles não tinham uma vida de jejum e oração ainda, porque o noivo ainda estava presente. Mas quando o noivo fosse tirado, então eles deveriam jejuar. Então, entenda uma coisa. Jesus estava querendo dizer que existem demônios específicos que qualquer pessoa, mesmo que ela não esteja em jejum, ela consegue expulsar, porque são demônios fracos. Existem tipos de demônios que são mais fracos. Muitas das vezes aquela pessoa não tem uma vida de jejum e oração e ela simplesmente expulsa em nome de Jesus e aquele demônio sai, porque é um demônio fraco. Mas existem demônios que são de outras hierarquias, são demônios mais fortes, demônios de castas, que esses demônios são específicos, eles são mais resistentes, são mais fortes. Então vai depender do jejum, do propósito e da oração, do tipo de oração que você faz. Entenda algo, existem demônios mais fracos que eles vão sair simplesmente através de uma simples oração, através de um simples jejum, e aquele jejum não é para derrotar esse espírito. Você fez um jejum para outra coisa. Mas existem casos específicos que você vai ter que abrir um jejum com aquele propósito para derrotar aquele espírito, para que você vença aquela batalha, para que você vença aquele mal. Você vai ter que fazer orações agressivas. Então, o segredo que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo é que existem causas específicas que só poderão ser solucionadas através da ferramenta de fogo colocada em prática. Qual é a ferramenta de fogo? Oração específica, campanha e propósito. É necessário ter um propósito, é necessário ter uma campanha, uma oração específica para atingir aquele mal, para atingir aquela área, para trazer a solução, o resultado e a resposta esperada para a sua vida. Então aprenda a jejuar com propósito, aprenda a fazer as coisas com propósito, aprenda a fazer orações específicas para cada situação. Por quê? Por exemplo, você está vivenciando uma situação e dentro dessa situação existe uma área da sua vida que você já orou, você já fez simples orações, já apresentou diante de Deus, mas você não obtém resultado, você não obtém resposta. Sabe por quê? Porque está precisando de propósito. É precisando de propósito, campanha e oração específica. Porque muitas das vezes, somente com uma oração simples, não vai funcionar. Aquela causa pode ser uma causa específica, a qual você precisa fazer uma campanha por aquilo, um propósito de jejum por aquilo, uma oração agressiva por aquilo, para que Deus possa quebrar aquele mal, entrar e trazer o resultado e a resposta para você. Pegue o exemplo de Daniel. Daniel estava 21 dias naquele propósito de jejum, havia um propósito no jejum dele. Aí ele não conseguiu vencer de primeira, ele não conseguiu a revelação, não conseguiu a resposta de primeira. O que ele fez? Ele perseverou. Porque aquela causa específica, ele estava enfrentando uma batalha nas regiões celestiais, os demônios estavam travando ele de receber a resposta de Deus. Então ele teve que jejuar mais do que a data específica que ele tinha estabelecido. Ele teve que buscar mais. Ele teve que ser mais agressivo na sua busca para que ele viesse vencer aquela guerra e assim receber a resposta e a revelação da parte de Deus. Então aprenda isso. Existem causas específicas, existem demônios específicos que você precisa ser agressivo na sua busca.
você precisa fazer oração agressiva, você precisa fazer propósitos em cima daquilo, em cima daquele demônio, em cima daquele mal que está te atingindo, porque senão este mal não vai ser quebrado. Existem causas que é necessário ter jejum, necessário ter muitas campanhas, orações específicas para que aquele mal venha a ser quebrado, para que Deus possa trazer o resultado que você espera, para que Deus possa trazer a resposta que você necessita. Então eu quero estar trazendo este vídeo para a sua edificação. Essa é a ferramenta de fogo revelada. Mantenha o propósito e faça a oração específica, pois o Senhor vai trazer o resultado que você espera.